50 anos do julgamento de Paris, 76-2026. Quase todo influenciador de vinho, inclusive aí os grandes críticos, mencionaram isso daí durante essas últimas semanas. Essa história já teve filme, livro e até vídeo aqui no canal. Então por que um outro vídeo sobre isso? E a pergunta que eu faço agora é: será que o resultado original foi válido? E a resposta eu vou te dar agora nesse novo vídeo aqui, com muita dose franca neste canal. Vamos embora! Muito bem, se você caiu por aqui de paraquedas, o meu nome é André Wiggers, eu sou sommelier, eu sou formado e eu moro aqui em Bordeaux também. E nesse canal eu falo sobre tudo que envolve este mundo maravilhoso dos vinhos, sobre essa bebida maravilhosa, claro, com foco aqui nos vinhos da França, porque é aqui que eu estou, certo? Então se você gosta do que eu falo, se você curte, por favor, faça isso, curta, né? Deixa aí o like no canal. E se inscreve também, tá? Que isso aí é muito importante para que esse cara aqui continue fazendo esse trabalho no YouTube. Beleza? Recadinho dado, vamos nessa. Olha só, eu já fiz um vídeo aqui sobre esse assunto no canal, tá? Vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá ver. Então lá eu mostro realmente a grande mudança de visão que esse julgamento aí teve no mundo dos vinhos, colocando Napa Valley definitivamente aí no mapa dos vinhos. Porque afinal de contas, os Cabernets de Napa haviam derrotado os vinhos de Bordeaux, considerados os melhores tintos do mundo até então. E a degustação tinha sido às cegas, e ainda por cima cheio de gente importante, e na casa deles, aqui na França, em Paris. Porém, contudo, todavia, eu li este livro aqui, do professor Butchella, Pourquoi on boit du vin, que é basicamente Por que bebemos vinho? Bem bacana, cheio de histórias interessantes. E ele teve acesso aos documentos e a tudo que estava ligado ao evento, inclusive a notas e as fichas dos participantes. Algo que até então eu tinha informação de que não era possível acessar. Mas eu estava claramente enganado. O professor Butchella, para quem não sabe, ele é um belga cientista apaixonado por vinhos e é autor de vários livros, inclusive eu tenho praticamente todos dele, ele tem mais uns dois, se eu não me engano, eu tenho esses três aqui. Hoje em dia ele nem fala mais de vinho nas redes sociais, tá? Ele fala mais sobre coisas loucas de ciência, etc. Mas o fato é que depois de ter lido esse livro aqui, eu afirmo uma coisa para vocês. A resposta de quem ganhou é, na realidade, muito mais complexa. E depende muito mais de como você conta. Agora, antes da gente falar de estatística, tem um contexto que quase ninguém menciona e eu quero fazer aqui. Os vinhos de Bordeaux, que foram servidos nesse julgamento lá em Paris, eles eram todos os anos de 70 e 71. E quando um produtor aqui de Bordeaux diz que o ano foi meio difícil, você pode ler naquela época lá meio como desastroso. Chuva fora de hora, uma maturação irregular, taninos mais verdes. 70 e 71 não fazem ninguém sonhar aqui em Bordeaux. Já na Califórnia, de uma certa maneira, nunca teve esse problema. Com sistemas de irrigação e clima mais estável, os vinhos servidos aí, eles eram mais regulares, uma produção controlada, uma qualidade mais consistente. Aliás, essa história de irrigação é sempre uma polêmica, porque aqui em Bordeaux e na França, irrigar é proibido, porque isso aí é considerado uma intervenção muito grande. Eu não vou me aprofundar nisso aqui agora, mas entenda que, sem controlar essa variável e considerando o clima mais instável em Bordeaux, principalmente nessa época, a dificuldade era mesmo amadurecer as uvas. O fato é que a irrigação ela diminui bastante o que a gente chama do efeito safra. E considerando esse contexto, dá para dizer sim que Bordeaux entrou meio que nessa competição com os pés um pouco mais amarrados. Safras sabidamente ruins contra safras mais confortáveis em Napa Valley. Mas mesmo assim, o resultado pode não ter sido o que todo mundo pensa. Então vamos falar dos problemas da coisa toda. E o problema está na contagem, que é basicamente o problema da média, que foi o método oficial usado. Neste julgamento, cada juiz deu uma nota de 0 a 20 para cada vinho. Steven Spurrier, que era o organizador, pegou essas notas, calculou a média aritmética e proclamou um vencedor. Até parece justo, porém longe disso. Com os dados reais do evento, a gente pode ver que, por exemplo, Christian Vanquet, que é sommelier do Tour d'Argent, usou notas de 3 a 17. Odette Kahn, que era diretora da Revue du Vin de France, usou de 2 a 15.
Já Steven Spurrier, o próprio organizador, ficou entre 8 e 14. Imagine que eu e você estamos avaliando os mesmos 10 vinhos, você usa notas de 2 a 18 e eu uso de 8 a 14. Na hora de calcular a média, os votos vão ficar tudo meio maluco. Você espalhou mais as notas e eu concentrei. Não porque você ou eu entendemos mais de vinho, é só porque nós usamos espectros diferentes. E o que mais influencia é quem usou o espectro mais abrangente. Esse problema é conhecido há muito tempo na estatística e se chama poder de discriminação. A média aritmética simples, ela não controla isso. Ela trata todos os votos como equivalentes e eles claramente não são. É claro que isso não significa que houve fraude, isso só significa que a média simples não é o método mais robusto para esse tipo de julgamento. Bom, se esse método não é o melhor, o que seria o melhor então, André? Eu também não sei, mas o professor Buttiella dedicou um capítulo inteiro do livro aí a algumas alternativas e os resultados são, no mínimo, interessantes. Vamos começar pelo método da média truncada. Calma que eu explico. Antes de calcular a média, você vai retirar as notas mais extremas de cada lado, as duas mais altas e as duas mais baixas. E o que sobra tende a ser mais representativo do consenso real do júri, porque vai se concentrar naquilo que todo mundo meio que esteve mais de acordo. E o resultado, nesse caso, Moulton Rothschild 1970, que venceria. Interessante, não? E se a gente usar o método da mediana, que não é a média, tá? Em vez da média, você pega a nota do meio, coloca todas as notas que foram dadas em ordem e pega aquela do meio. Nesse caso, a mediana vai ignorar completamente os valores extremos, e aí não importa mais se um juiz deu 2 ou 18, isso não vai mover a mediana. É por isso que os economistas usam a mediana para calcular salários per capita de populações, por exemplo. A média sobe muito por causa de bilionários. A mediana, ela tende a representar melhor a realidade da maioria. Qual que é o resultado da mediana? Moulton Rothschild 1970 de novo. França, mais uma vez, vencendo. Bom, e se a gente simplificar um pouco e pensar como numa eleição, uma eleição para presidente? O mais vezes votado, ganha. Simples. Vamos pensar numa eleição de um turno apenas. A gente pega o escolhido aí como o melhor por mais gente. E olha que impressionante o resultado. Chateau Montrose vence mais um Bordeaux. Esse método mostra claramente que 36% dos jurados deu a nota mais alta para Montrose. 4 dos 11. Né? Mas 4 dos 11 não é representativo de pelo menos uma metade. Então vamos fazer 2 turnos? Vamos pegar aí os 2 mais votados e comparar somente entre eles. Como eleições aí em qualquer um lugar do mundo, tem 2 turnos, claro. Um deles você já sabe, que é Montrose. Sabe quem disputaria a eleição no segundo turno? Montrose e Moulton Rothschild. Dos 11 jurados, 4 escolheram Montrose como seu melhor e os outros 13 escolheram Moulton Rothschild. 63% dos votos. E os que não votaram neles como melhor, votaram como neles então? Vamos comparar para ver quem ganharia nesse segundo turno? Resultado, Montrose, 1970, vence de novo. Você já começou a entender que a coisa é bem diferente do que o mundo acredita, né? Mas vamos adiante nessa história. Agora vamos falar de 2 métodos aí de nomes complicados, mas simples na teoria. Primeiro, o método de Condorcet. O Marquês de Condorcet era filósofo e matemático iluminista, e o método dele é bem direto e claro. Ele compara cada vinho contra todos os outros em duelos diretos entre eles, um por um. Quem vence mais duelos, vence o concurso. Se o vinho é realmente o melhor, ele deveria conseguir vencer qualquer um outro em uma comparação direta. Então, se a gente pega as notas de cada jurado e fazemos esses duelos, qual que é o resultado? Montrose, 1970, pela terceira vez, ganha o concurso. Mas ainda tem mais um último método, que é para não ficar tão feio assim, que é o método de Borda. A gente fala aqui de Jean-Charles Borda. Ele era um matemático e filósofo francês do século XVIII, inclusive contemporâneo de Condorcet. Ele era especialista em teoria do voto. E o método de Borda, ele tenta encontrar não o vinho que algumas pessoas amaram mais, mas o vinho que agradou, digamos assim, melhor o conjunto dos jurados. Em vez de usar notas, ele transforma as notas em posições. Todos os juízes passariam então a usar a mesma escala, independentemente da forma como eles atribuíram as notas. O resultado, neste caso, Stag Sleep, o vencedor original pelo método da média, volta ao topo, porém empatado tecnicamente com
Monrose mais uma vez. Agora acho que deu, né? 7 métodos, 3 vencedores e todos com a mesma base de dados. Média aritmética, que é o método oficial usado, Stag Sleep, Estados Unidos. Média truncada, Moulton-Rothschild, França. Mediana, Moulton-Rothschild. Método de Borda, Monrose e Stag Sleep, empatados. Escrutínio de 1 turno, Monrose. Escrutínio de 2 turnos, Monrose. Método de Condorcet, Monrose. Bordeaux vence 5 vezes, Napa Valley vence 1 vez e empata 1. E tem uma outra coisa, que analisando aí os dados, a média final dos vinhos foi essa, o resultado oficial. Vou botar aí na tela. Perceba que, apesar de Stag Sleep ter ficado aí em primeiro lugar por uma margem apertada, né, com relação ao Moulton-Rothschild, os outros vinhos de Napa ficaram nos últimos lugares, exceto o Ridge Montebello, que ficou em quinto. Eu quase que começo a achar que a notícia desse julgamento é quase que uma não notícia. O julgamento de Paris ele vai continuar sendo aí um dos eventos importantes na história moderna do vinho. Nada do que a gente viu aqui vai mudar isso. O Stag Sleep era claramente um bom vinho. O evento foi real, o impacto foi real e Napa Valley merecia reconhecimento. Mas existe uma diferença também entre reconhecer a importância histórica de um acontecimento e aceitar sem questionar a narrativa que foi construída em torno dele. Então a pergunta não é se a Califórnia era capaz de produzir grandes vinhos. Acho que a pergunta é se a famosa derrota histórica de Bordeaux é assim tão evidente quanto contam durante 50 anos. E a resposta parece ser bem categórica. É um sonoro não. Olha, essa história para mim me lembra bastante esse vídeo aqui que eu fiz sobre Sideways. Vou deixar o link aqui na descrição também. Uma história que todo geek aí, influenciador, adora falar, dizendo que Esse filme matou Merlot, é um soap, no noir, etc. dá uma olhada lá que eu acho também legal, porque eu destrincho isso bem certinho. Mas no mais, eu não tô também fazendo esse vídeo aqui para defender Bordeaux. Eu tô aqui para defender a verdade. E sendo assim, e à luz das novas informações, eu me senti tentado a falar dessa história mais uma vez. Também tem uma coisa, tá? Antes que me perguntem, nesse julgamento houve a comparação de brancos da Borgonha contra chardonnays de Napa Valley e o vencedor, segundo o método utilizado, também foi Napa Valley. Mas o professor Butiello ele acabou focando apenas nos tintos, pois foi efetivamente a parte que foi mais midiática do julgamento. Eu acho que o julgamento de Paris ele não provou que a Califórnia era melhor que Bordeaux. Na verdade, ele mostrou como que uma retórica é algo realmente importante na criação de histórias. Porque 50 anos depois, ninguém volta para conferir mais nada, tá? É isso que fica. Porém, antes de a gente terminar o vídeo, essa história toda me deu sede. Então, o que a gente vai fazer? Vamos degustar um vinho? Muito bem, preparando aqui a minha taça, vou deixar ela aqui. O que nós vamos beber hoje? Bom, é claro que tinha que ser um vinho relacionado a esta história. La Dame de Monrose, o segundo vinho do Chateau Monrose. E eu escolhi esse segundo vinho aqui por alguns motivos, mas porque, segundo o meu método, aquele que eu escolhi para contar a história desse julgamento, um vinho que aparece 4 vezes como o campeão. Dá pra gente dizer que Monrose é o vinho campeão do julgamento de Paris. Bom, La Dame de Monrose, lá a gente tem um 2014, tá? Inclusive, 2014, se você quer saber mais sobre safras de Bordeaux, tem um vídeo aqui no canal falando sobre safras, tentando explicar um pouco mais para vocês, link tá na descrição. Mas também tem um material na lojinha, tá? Que eu vou deixar aqui também, e também link na descrição, que se você quiser lá comprar, ajudar o canal também, lá tem bastante informação destrinchada sobre as safras de Bordeaux de 1982 até 2025. E por que a gente vai degustar um segundo vinho? Que também, por sinal, tem um vídeo aqui no canal sobre segundos vinhos de Bordeaux. Eu gosto muito de vários deles, gosto muito desse conceito, inclusive. E acho que eles são super acessíveis em relação aos grandes vinhos. Esse aqui, o La Dame de Monrose, é um vinho que você paga aí na faixa de uns 35 a 40 euros aqui. Enquanto que o primeiro vinho de Monrose tá sempre nos seus 150, 170, 200, dependendo da colheita, mais caro ainda. O que é uma diferença bem grande. E Saint-Estèphe eu considero uma qualidade A,
que é uma boa qualidade, uma grande qualidade. Os dois nomes assim que a gente poderia mais citar, mais famosos de Saint-Estèphe, são tranquilamente Cos de Stournel e Monrose, certamente. Monrose também tem uma história um pouco interessante. É um vinho que é um Grand Cru Classé, de 1855. Mas, curiosamente, comparado com os outros chateaus da classificação, em 1855 ele era um vinhedo bem jovem. Ele tinha sido criado em 1805, então a gente está falando aí de 1815, se eu não me engano. A gente está falando de um vinhedo de 40 anos, quase que uma ascensão meteórica comparado com os outros propriedades de Bordeaux daquela época do Médoc, que já eram mais velhos, mais estabelecidos e que foram classificados. E o Chateau Monrose tinha apenas 40 anos na época e foi classificado como um segundo cru. É uma coisa um pouco diferente. É uma propriedade grande, tem mais ou menos aí 95 hectares, dá para fazer bastante vinho, 95 hectares. Agora, é muito qualitativo, tudo que eu já bebi de Monrose, mesmo lá de Monrose. Eu nunca bebi 2014, eu acho, mas já bebi 2019, 16, 21. Acho sempre muito bom. E é um segundo vinho no espírito mesmo de um segundo vinho, que estabelece a qualidade média para o primeiro. Base Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot. No segundo vinho deles, eles geralmente têm sempre mais Merlot do que Cabernet Sauvignon. Diferente do grande vinho, porque no grande vinho a gente tem sempre, geralmente, tem mais Cabernet Sauvignon, com certeza. Então, vamos ver qual é desse cara? Vamos abri-lo? Vamos degustar? Bom, 2014, a gente está falando aí de um vinho tá quase nos seus 12 anos. A gente vai ter, provavelmente já, alguma evolução, né? E eu diria que, segundo os vinhos dessas grandes propriedades, eles têm este poder de envelhecimento, tá? 15, 20 anos, às vezes. Diferente dos grandes vinhos que conseguem chegar aí, sei lá, 40, 50. Se você quiser fazer isso, né? Você gosta de, enfim, deixar o seu vinho envelhecendo tempo pra caramba. Mas eu diria que, para um segundo vinho, tá? Considerando a qualidade da propriedade, 2014, eu espero que ele seja uma coisa bem gostosa. Já para dizer uma coisa aqui para vocês, só servindo ele tá com bastante cor ainda, tá? Então, pela cor, ele já parece muito mais jovem do que ele é. Bastante reflexo ainda violeta, mas não tá nem atijolado ainda, tá? Tá realmente ainda bem roxo, mostrando que, pela cor, tem até mais tempo aí pra ele aguentar, né? Tá condensando aqui a taça, tá? Porque realmente tá com uma diferença de temperatura entre a cave e o vinho. Mas o vinho tá em 16 graus e meio, é isso que eu acho ideal, porque tá bem quente, tá bem úmido. Aqui em Bordeaux tá fazendo uns dias aí quentíssimos, tá? E aí tudo fica meio louco. Inclusive a cave aqui fica na temperatura um pouquinho mais alta do que deveria. Mas é normal. 2, 3 dias isso vai acontecer. Depois baixa de novo. Vamos lá, vamos botar o nariz na taça? Vamos ver o que a gente acha. Clássico, Bordeaux. Aquela nota de torrefação. Bonito, tá? Tá bem delicado. Bastante fruta ainda. Bastante fruta para um vinho de 12 anos. Por isso que eu gosto desse segundo vinho. Porque segundo vinho bem feito, eles nunca estão muito longe assim do primeiro vinho, tá? Mas o preço tá. Você vê pelo nariz aqui que é uma metrização muito bem feita. A gente tem aquela mistura da madeira, e vem uma torrefação, um pouquinho de... Tem uma coisa mais assim, fumê que tá chegando mesmo, que é uma fumaça. Aquela coisa do cigarro, cinzeiro. Não cigarro, né? A gente fala que charuto, né? Uma caixa de charuto. E um frutado, tá? Uma fruta bem interessante, uma fruta de perfil mais negro e assim, madura. Tá bem misturado aqui. Não tem muita especiaria, eu não sinto muita especiaria, eu sinto mais essa coisa mesmo do... Um pouquinho também de chocolate, eu poderia dizer, um pouquinho do esfumaçado que vem disso. E um pouquinho da evolução que a gente já pode sentir. A gente tem um pouquinho dessa evolução também, que vai fazer a gente lembrar um pouquinho daquela nota, um pouquinho de couro. Nariz bem bonito, tá? Vamos beber? Vamos botar na boca? Uau! Delicioso. Muitíssimo bem metrizado a parte da madeira. O Monrose, se não me engano, passa 12 meses em barrica, tá? Mas depois eu vou confirmar isso. Eles usam também só uma quantidade menor de barricas novas no segundo vinho com relação ao primeiro. Agora sim, a gente sente que tá super bem metrizado. Bordeaux daquele que é bem feito, tá, gente? Bordeaux daquele que você bota na boca, sente que tá ali. Tem um final relativamente persistente, tá? Não tá... Tô aqui ainda sentindo ele. Volta essa nota um pouquinho de chocolate, um pouquinho de fumaça. Belo vinho.
No palato, olhando pela cor, eu tava dizendo que eu achava até que ele ia mais tempo. Acho que no palato ele tá já onde ele tem que estar. Eu não acho que ele deve se beneficiar mais muito com o tempo, mas obviamente dá pra guardar na cave em mais uns 5 anos? Dá. De qualquer maneira, 2014 não é um ano que fez também assim excelentes vinhos, é um ano que é considerado aqui em Bordeaux regular pra bom. Mas bom, essas grandes propriedades, eles têm o know-how, eles têm a condição, eles conseguem fazer, e também tem o terroir, né? É um terroir bonito, que geralmente entrega grandes uvas, sempre fica mais fácil fazer grandes vinhos quando você tem um grande terroir. Acho que é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Antes de ir embora, por favor, deixa aí o seu like se gostou, né? Comenta também se gostou, por favor. Se inscreve também, isso aí é importante demais aqui para que eu continue fazendo conteúdo por aqui. Até o próximo vídeo e santé!